Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar para vocês aqui uma estratégia baseada no Darvas Box. Como você pode ver, esse indicador ele vai plotar uma linha superior e uma linha inferior que vai coincidir com alguns pontos de topo e alguns pontos de fundo do mercado aqui na movimentação do preço. A gente vai ter também uma média móvel que vai ser plotada junto com esse indicador. Essa média é uma média de 55 fechamentos. Você vê aqui algumas situações, olha, essa era uma linha superior no indicador, a gente teve um rompimento e o mercado explodiu para cima. Nós vamos utilizar esse indicador de uma forma específica aqui para ter uma estratégia muito interessante que obteve estatísticas incríveis, né? Mesmo com a taxa de acerto bem baixa, esse setup, trabalhando da forma como eu coloquei aqui, ele conseguiu um resultado excelente porque ele está com um payoff aqui muito alto. Esse é o indicador Darvas Box, né? Só que eu fiz uma pequena modificação. Olha aqui, o código vai ser esse aqui. Você pode pausar o vídeo, copiar no seu editor de estratégias aí do Profit Chart. É só você abrir o editor de estratégias e copiar esse código e depois você salva. Salva que você vai ter ele como indicador. A gente está utilizando aqui o Darvas Box, ó. Só que eu fiz aqui uma modificação. O que eu fiz? Eu desloquei o Darvas Box em 5 casas. Tá? Então a gente está obtendo aí um valor atrasado em 5 e a gente tem também no nosso indicador a média de 55 fechamentos. Se você for copiar esse código aqui que eu estou compartilhando aqui na tela, você não necessariamente precisa copiar essa parte aqui, ó, tá? Se você quiser copiar menos coisas, só você copiar essa parte aqui, aí você não vai ter as cores do indicador, vai ficar sem as cores. Agora se você quiser copiar também a parte das cores, aí você copia essas 4 linhas aqui e aí você vai ter o indicador já com as cores, tá certo? Então é só pausar o vídeo, aqui nessa tela e fazer a cópia desse código aqui. Esse setup que eu vou apresentar hoje para vocês é uma estratégia que possui uma taxa de acerto bem baixa. Como você pode ver aqui, a gente tem uma taxa de acerto de 18%, é extremamente baixa, mas a gente tem um payoff de 11%. Olha só o payoff dessa estratégia. E aqui no canal muitas vezes eu compartilho estratégias com taxa de acerto alta ou taxa de acerto média, né? Mais ou menos aí 50% de acerto, por aí assim para cima. E hoje eu quero compartilhar um setup que tem uma taxa de acerto muito baixa, mas que mesmo assim conseguiu uma curva de capital ascendente, como você pode ver aqui, ó. Uma curva de capital subindo ao longo do tempo, trabalhando aqui no gráfico de 15 minutos índice futuro. Essa estratégia ela vai trabalhar com esse indicador que eu compartilhei com vocês e ela vai funcionar da seguinte forma. Primeiro de tudo, a gente vai operar na compra se o fechamento do candle estiver acima da média. Se o fechamento do candle estiver abaixo da média, a gente vai trabalhar na venda, simples assim. Outro detalhe importante é o horário de funcionamento desse setup. As entradas vão ocorrer somente até 11 horas da manhã. Depois disso, não existem mais entradas para essa estratégia. O horário de funcionamento é só até 11 horas da manhã. A entrada de compra ela vai acontecer da seguinte forma. A gente vai querer um rompimento da linha superior do indicador, que é a linha verde. Esse aqui, ó, foi um candle de rompimento. Por quê? Porque ele abriu abaixo e fechou acima da linha. Toda vez que isso acontecer até 11 horas da manhã e a gente estiver acima da média, então a gente tem um sinal de compra, né? Você vê isso acontecendo aqui. Esse candle está acima da média, ele abriu abaixo da linha verde e fechou acima da linha verde. A entrada ela vai acontecer a mercado na abertura do candle seguinte. Olha só, na abertura do candle seguinte a gente entrou. E é aqui que está o detalhe que vai fazer essa estratégia ter essa curva de capital que você viu. A gente vai ter um stop muito curto de 70 pontos, né? Você vê aqui no caso, nosso stop ele ficaria mais ou menos aqui, ó, stop bem curto. Só que o objetivo dessa estratégia é conseguir capturar os movimentos mais explosivos do mercado. Como você está vendo aqui, a gente acabou de entrar na operação e ela já está dando aí 204 pontos. A gente vai ter um alvo de 840 pontos. Então olha só, um stop de 70 pontos com um alvo de 840 pontos. É bem maior, né? Vamos ver aqui o nosso alvo, ó. Vai estar aqui em cima, um alvo de 840 pontos. Você vê a sequência da operação, foi lá e bateu no alvo, 840 pontos aqui nessa operação. Para você ter uma ideia de funcionamento dessa estratégia, perceba o seguinte: toda vez que a gente toma um stop, aqui no caso trabalhando com, por exemplo, 6 contratos, a gente perde R$84, né? Cada stop equivale a R$84 aqui com 6 contratos.
E quando bate no alvo com 6 contratos, a gente consegue aí, arredondando, né, R$1.000, né? Então toda vez que ele bate no alvo, ele consegue R$1.000. E aí ele vai tomando stop, 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 como você está vendo, até bater no alvo de novo. E assim ele foi fazendo. No caso aqui, ó, o fechamento dessa operação foi no final do dia, 5h30, né? Ele entrou lá bem 11 horas da manhã, teve que ficar posicionado o dia inteiro, então saiu com 660. E assim ele vai fazendo as operações, tá? E foi subindo a curva de capital. Olha aí a curva de capital da estratégia, né? Vai indo, fazendo até ter um alvo atingido e aí dá essa subida para cima. E foi fazendo isso. Vamos pegar aqui mais algumas operações para a gente entender essa estratégia funcionando. Você vê aqui um rompimento, no caso, para baixo, né, que aconteceu. Estava dentro do horário de funcionamento da estratégia. O horário desse candle foi o candle de 10 horas. Ele estava abaixo da média e você viu que ele foi um candle de rompimento aqui na linha inferior, porque ele abriu acima da linha inferior e ele fechou abaixo da linha inferior. Então foi um candle de rompimento na venda. A entrada acontece a mercado, que é na abertura do candle seguinte, como você está vendo aí. E a gente tem o nosso stop de 70 pontos. Ele foi lá e pegou o stop. Então a gente saiu da operação aí perdendo 70 pontos, né? A gente fez uma primeira entrada aqui, seria no caso no candle de 10 horas. Você vê que ele rompeu a linha inferior para baixo, né? Como você está vendo aqui, ele estava abaixo da média, rompeu, a gente entrou na venda com stop de 70 pontos. Daí o stop foi atingido. Novamente a gente teve um candle de rompimento, porque ele abriu acima da linha inferior e fechou abaixo da linha inferior, e ele também estava abaixo da média. Você vê o fechamento dele aqui, ó. Então a gente entrou na operação na abertura do candle seguinte, uma ordem a mercado, né? É um sell short at market. Entramos com stop de 70 pontos, ficaria um pouco mais aqui acima, e o alvo bem lá embaixo de 840 pontos. Olha aí, 840 pontos. Ele foi lá e conseguiu atingir o alvo, né? Tivemos aqui, dentro do horário de funcionamento da estratégia, que vai até 11 horas, nós tivemos o rompimento da linha superior com o candle acima da média de 55, como você está vendo aí. Lembrando que esse setup ele vai utilizar o Darvas Box, né? Esse aqui é um setup baseado no Darvas Box. Então olha só, esse foi um candle de rompimento, porque ele abriu abaixo da linha, fechou acima da linha superior, estava acima da média. Nós entramos na abertura do candle seguinte com um stop de 70 pontos, como você está vendo aí. Fomos estopados, né? Acabamos tendo que sair da operação, mas infelizmente você percebe que o mercado subiu, né? O mercado subiu aí, ó, e teria até conseguido bater no nosso alvo. Vamos ver mais alguma situação. Olha só, aqui no caso mais uma situação de alvo atingido. Tivemos aí o rompimento da linha superior do indicador, o candle estava acima da média, como você pode ver. Entramos aqui, ó, uma ordem a mercado com stop de 70 pontos. Vamos ver aqui, ó, ele chegou a caminhar um pouquinho para baixo, tá? Mas não pegou nosso stop. E a gente tinha um alvo muito longo de 840 pontos. Não é fácil aplicar uma estratégia com uma taxa de acerto tão baixa como essa. Não é nada fácil, é algo bem difícil. Mas o interessante é a gente perceber como que a gente consegue ser lucrativo mesmo tendo uma taxa de acerto baixa. Veja aqui mais uma situação, ó. A gente entrou na operação a mercado, né? E ele já começou a subir, tá? Subiu aqui, ó, a gente entrou, teve o candle de rompimento dentro do horário de funcionamento da estratégia. Entramos e ele foi lá, bateu no alvo, 840 pontos, certo? E assim a estratégia vai funcionando, como você pode ver. Olha aí, mais uma situação aqui, ó, de alvo atingido, certo? Como você pode ver aí, ó, e bateu lá no alvo, 840 pontos. E aí está a curva de capital da estratégia, uma curva extremamente ascendente, subindo ao longo do tempo aí, ó, mesmo com momentos aqui de lateralização, que é quando o stop vai sendo atingido e ele vai perdendo aqui parte do lucro, até ele conseguir novamente ter o alvo atingido, e ele sobe a curva de capital. Todos esses movimentos de subida aqui na curva de capital são momentos em que o alvo foi atingido, né? Ou que ele fechou a operação no final do dia com um certo lucro, tá?
E aí ele foi fazendo aí, ó, e subindo a curva de capital fazendo isso. No caso aqui a gente teve 18% de acerto e um payoff de 11,16. Fator de lucro de 2,45, um total de 111 operações e o drawdown de 7,57%. Veja só aqui o gráfico das operações. No caso aqui são stops de R$ 84,00, isso trabalhando com 6 contratos, e os alvos são alvos aqui de aproximadamente R$ 1.000, né? Isso trabalhando com 6 contratos. Essas situações aqui, essas barras menores, são os momentos em que a gente teve que fechar a operação porque chegou o final do dia, né? E ele não bateu no alvo nem no stop. Mas você vê aqui, ó, que o que fez a curva de capital subir foram esses alvos de R$ 1.000 aqui, ó. Quando a gente teve esses alvos atingidos, né? Eles cobriram os pequenos stops que a gente levou na estratégia. É um setup complexo, é muito difícil de aplicar essa estratégia, não é fácil. É uma estratégia das mais difíceis de se aplicar, porque até o alvo ser atingido, a gente acaba perdendo a paciência, né? E ficar tomando stops seguidos, todos os dias tomando stop, não é algo fácil, né? Mas o interessante desse vídeo aqui é perceber que é possível também ter uma curva de capital ascendente, mesmo tendo uma taxa de acerto muito baixa, né? Interessante então a gente analisar as estatísticas e entender aqui um pouco mais da construção de estratégia na bolsa de valores. Se você gostou desse vídeo, é só dar uma clicada no like, se inscrever no canal. Nos vemos aí no próximo vídeo.